O salão de eventos mais luxuoso de São Paulo nunca havia testemunhado tamanha comoção. Flashes disparavam incessantemente enquanto Clara caminhava pela passarela, cada passo ecoando como um trovão silencioso que abalava as estruturas daquele mundo da moda. Suas curvas generosas desafiavam os padrões estabelecidos, e o vestido azul marinho que abraçava seu corpo contava uma história de coragem que poucos ali compreendiam completamente. Na primeira fileira, um homem de terno impecável observava com os olhos mareados. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto Clara se aproximava do final da passarela. Benício Monteiro, magnata da moda brasileira, sentia algo que não experimentava há anos. Seu coração acelerado não por negócios ou pressão, mas por algo muito mais profundo e assustador. "Papai, a tia Clara está linda", sussurrou uma vozinha ao seu lado. Cecília, de apenas 5 anos, batia palmas com entusiasmo, seus olhos azuis brilhando de uma forma que Benício não via desde a morte de sua esposa. Clara parou no final da passarela, fez uma reverência elegante e, por um instante, seus olhos encontraram os de Benício na plateia. Naquele momento, o tempo pareceu suspender-se. Ela sorriu. Não o sorriso profissional de uma modelo, mas o sorriso genuíno de uma mulher que descobriu sua própria força. As pessoas ao redor se levantaram em uma ovação ensurdecedora. Jornalistas gritavam perguntas, fotógrafos disputavam os melhores ângulos e nas redes sociais as hashtags Sheila Clara Revolução e Bjorn Beleza Real já ocupavam os trending topics. Mas para Clara, nada disso importava naquele momento. Importava apenas o olhar daquele homem que meses antes mal notava sua existência. Como uma jovem de origem humilde havia chegado até ali. Como alguém que trabalhava como babá se tornara o rosto de uma das campanhas mais revolucionárias da moda brasileira. A resposta estava escrita em cada lágrima que agora escorria pelo rosto de Clara, em cada batida acelerada do coração de Benício e no sorriso radiante da pequena Cecília. Esta é a história de uma transformação que começou 6 meses antes, em uma tarde chuvosa de outono. 6 meses antes, a chuva tamborilava contra a janela do pequeno apartamento na zona leste de São Paulo, criando uma melodia melancólica que acompanhava os pensamentos de Clara. Aos 27 anos, ela havia aprendido que a vida nem sempre seguia os planos que fazemos quando somos jovens e cheios de sonhos. "Filha, você tem certeza sobre esse emprego?", perguntou João, seu pai, enquanto terminava de amarrar os sapatos gastos para mais um dia de trabalho como pedreiro. Suas mãos calejadas revelavam décadas de trabalho duro, e Clara sentia uma pontada de culpa por ainda não conseguir ajudá-lo financeiramente da forma que gostaria. "Pai, é uma oportunidade única", respondeu Clara, observando seu reflexo no espelho pequeno do quarto, que dividia com o pai desde a morte da mãe, 2 anos antes. "O salário é 3 vezes maior do que qualquer coisa que eu já ganhei." Clara sempre fora uma jovem de presença marcante. Seus cabelos castanhos caíam em ondas naturais pelos ombros, emoldurando um rosto de traços delicados, mas expressivos. Seus olhos castanhos tinham uma profundidade que revelava inteligência e sensibilidade, e seu sorriso, quando genuíno, tinha o poder de iluminar qualquer ambiente. Seu corpo, curvilíneo e feminino, sempre fora motivo de insegurança em uma sociedade que celebrava apenas um tipo de beleza. "Cuidar de criança de gente rica não é moleza, Clara", murmurou João, beijando a testa da filha. "Mas se é isso que você quer, eu te apoio. Sua mãe ficaria orgulhosa de ver a mulher corajosa que você se tornou." Após a saída do pai, Clara ficou sozinha com seus pensamentos. A morte da mãe por câncer havia abalado profundamente a estrutura familiar. Ana havia sido professora, uma mulher doce e determinada que sempre incentivou Clara a estudar e sonhar alto.
Mas os sonhos de fazer faculdade de pedagogia tiveram que ser adiados quando os gastos médicos consumiram todas as economias da família. O anúncio no jornal havia chamado sua atenção na semana anterior. Procura-se babá para criança de 5 anos, família tradicional, experiência necessária, salário compatível com o mercado. O endereço era em um dos bairros mais nobres de São Paulo, e Clara sabia que essa poderia ser a chance de mudar sua vida. Vestiu sua melhor roupa, uma blusa azul marinho e uma saia preta que realçava suas curvas de forma elegante, e pegou o metrô em direção ao centro da cidade. Durante o trajeto, observou as pessoas ao seu redor, executivos falando ao telefone, estudantes com fones de ouvido, trabalhadoras domésticas voltando para casa. Cada pessoa carregava sua própria história, seus próprios sonhos e frustrações. A estação Vila Madalena estava movimentada quando Clara desceu. O contraste entre seu bairro e aquela região era gritante. As ruas eram largas, arborizadas, e as casas exalavam prosperidade. Caminhou por 15 minutos até chegar ao endereço indicado, e sua respiração falhou quando viu a imponente mansão diante de si. O portão de ferro trabalhado abria-se para um jardim impecavelmente cuidado, com fontes de mármore e flores que pareciam ter saído de uma revista de decoração. A casa em si era uma obra arquitetônica impressionante, com 3 andares e uma fachada que misturava elementos clássicos e modernos. Clara sentiu-se diminuída diante de tanta opulência. Tocou a campainha com mãos trêmulas e uma voz feminina respondeu pelo interfone. Pois não? Boa tarde, eu sou Clara Silva. Vim para a entrevista de babá. Um momento, por favor. O portão se abriu automaticamente e Clara caminhou pela alameda de pedras até a entrada principal. Cada passo ecoava em sua mente como um lembrete de que estava entrando em um mundo completamente diferente do seu. A porta foi aberta por uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque impecável. Vestia um conjunto de linho bege que custava provavelmente mais do que Clara ganhava em um ano. Seus olhos azuis, inteligentes e calculistas, analisaram Clara de cima a baixo em uma fração de segundo. Sou Laura Monteiro, disse a mulher, estendendo a mão com um sorriso cordial, mas reservado. Entre, por favor. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. O hall de entrada tinha pé direito duplo, com uma escadaria de mármore que subia em curva elegante. Quadros de arte contemporânea decoravam as paredes, e o chão de mármore branco refletia a luz que entrava pelas janelas enormes. Acompanhe-me até a sala de estar, disse Laura, conduzindo Clara por um corredor decorado com móveis de época e tapetes persas. Gostaria de um café? Obrigada, seria ótimo, respondeu Clara, tentando não demonstrar o nervosismo que sentia. A sala de estar era um ambiente aconchegante, mas luxuoso. Sofás de couro italiano cercavam uma mesa de centro de vidro e as estantes eram repletas de livros de arte e design. Através das janelas, Clara podia ver um jardim nos fundos com uma piscina cercada por palmeiras. Sente-se, por favor, disse Laura, indicando uma poltrona. Fale-me sobre sua experiência com crianças. Clara respirou fundo antes de começar. Trabalhei como auxiliar em uma creche comunitária no meu bairro por 3 anos. Cuidei de crianças de diferentes idades, desde bebês até crianças de 6 anos. Também ajudei minha mãe, que era professora, em atividades escolares antes de ela falecer. Sinto muito pela sua perda, disse Laura, e Clara percebeu que havia sinceridade em sua voz. Conte-me sobre você, idade, formação, família. Tenho 27 anos, concluí o ensino médio e comecei a cursar pedagogia, mas tive que interromper por questões financeiras. Moro com meu pai, que é pedreiro. Somos uma família simples, mas unida.
Laura fez algumas anotações em um caderno de couro. Por que gostaria de trabalhar como babá para minha neta? Clara hesitou por um momento, buscando as palavras certas. Porque acredito que toda criança merece carinho, atenção e estímulo para se desenvolver plenamente. Mesmo tendo que interromper meus estudos, minha paixão por educação e cuidado infantil permanece forte. Sei que posso fazer a diferença na vida de uma criança. Cecília é uma menina especial, disse Laura. E Clara notou que sua voz se tornara mais suave. Ela perdeu a mãe há 8 meses e desde então tem sido difícil para ela. Meu filho está muito focado no trabalho, talvez como forma de lidar com a dor, e a menina precisa de alguém que possa dedicar tempo e carinho a ela. Entendo, murmurou Clara, sentindo uma pontada de identificação com a situação da família. Eu também perdi minha mãe recentemente. Sei o quanto é importante ter alguém presente nesses momentos. Laura estudou Clara por um longo momento. Você tem alguma pergunta sobre a posição? Sim, gostaria de saber mais sobre a rotina da Cecília, suas preferências, personalidade e também sobre as expectativas da família em relação ao trabalho. Cecília é uma criança inteligente e sensível. Gosta de desenhar, brincar no jardim e ouvir histórias. Desde a morte da mãe, ela se tornou mais retraída, fala pouco e raramente sorri. Esperamos que a babá não seja apenas uma cuidadora, mas alguém que possa trazer alegria de volta à vida dela. Naquele momento, ouviram-se passos no corredor e a porta da sala se abriu. Uma garotinha loira, de olhos azuis imensos e expressão melancólica, apareceu na entrada. Vestia um vestido rosa claro e segurava um ursinho de pelúcia contra o peito. Cecília, querida, venha aqui, chamou Laura, estendendo os braços. Esta é a Clara. Ela veio nos visitar. A menina se aproximou timidamente, observando Clara com curiosidade. Havia algo na profundidade daqueles olhos azuis que tocou Clara profundamente. Era a mesma tristeza que ela reconhecia em si mesma após a perda da mãe. Oi, Cecília, disse Clara, abaixando-se para ficar na altura da menina. Que ursinho lindo você tem! Qual é o nome dele? Cecília olhou para o ursinho, depois para Clara, mas não respondeu. Apenas se aproximou mais da avó. Ela está um pouco tímida hoje, explicou Laura, acariciando os cabelos da neta. Cecília, a Clara gosta muito de crianças e sabe contar histórias maravilhosas. Clara sorriu suavemente. Sabe, Cecília, eu tenho um ursinho muito parecido com o seu em casa. Ele se chama Bento, e toda noite ele me conta histórias sobre florestas mágicas e animais que sabem falar. Talvez um dia você possa conhecê-lo. Pela primeira vez, Clara viu um lampejo de interesse nos olhos da menina. Cecília deu um passo na direção dela, mas ainda mantinha-se próxima à avó. Cecília, que tal mostrar seu quarto para a Clara? Sugeriu Laura. A menina assentiu levemente e saiu da sala. Clara e Laura a seguiram escada acima, passando por mais corredores decorados com bom gosto. O quarto de Cecília era um sonho de infância. Paredes pintadas de rosa suave, móveis brancos delicados, prateleiras cheias de livros e brinquedos e uma cama com dossel que parecia saída de um conto de fadas. É lindo, comentou Clara, observando os desenhos coloridos espalhados pela mesa pequena. Você fez esses desenhos, Cecília? Que talento! A menina se aproximou da mesa e pegou um desenho em particular. Era uma figura feminina com cabelos castanhos e um vestido azul, segurando a mão de uma criança pequena. No canto superior havia um sol brilhante e algumas nuvens. Que desenho especial, disse Clara, genuinamente impressionada. Posso ver melhor? Cecília entregou o desenho a Clara, que o examinou com atenção. Havia algo tocante na simplicidade e na expressividade do trabalho da menina.
Sabe, Cecília, eu também gosto muito de desenhar. Minha mãe me ensinou quando eu era pequena, mais ou menos da sua idade. Ela dizia que os desenhos são uma forma de mostrar o que está em nosso coração. Laura observava a interação com interesse crescente. Havia algo na maneira como Clara falava com Cecília, sem condescendência, mas com genuína conexão, que a impressionava. Cecília, disse Laura, que tal ir brincar no jardim? A Clara e eu vamos conversar mais um pouco. A menina assentiu e saiu do quarto levando seu ursinho. Clara e Laura voltaram para a sala de estar. Ela gostou de você, observou Laura. Cecília não interage facilmente com estranhos desde que perdemos nossa Marina. Ela é uma criança especial, concordou Clara. Posso perceber que há muita sensibilidade e inteligência por trás dessa timidez. Gostaria de conhecer meu filho antes de tomarmos uma decisão final, disse Laura. Ele deve chegar em cerca de 1 hora. Você pode esperar? Claro, respondeu Clara, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. Enquanto esperavam, Laura mostrou a Clara o restante da casa. A cozinha era um ambiente moderno e funcional, com bancadas de granito e eletrodomésticos de última geração. A área de lazer nos fundos incluía a piscina, uma churrasqueira gourmet e um playground pequeno, mas bem equipado. Cecília gosta de brincar aqui, explicou Laura, indicando o playground, mas tem feito isso cada vez menos. Clara observou o espaço e pode imaginar uma criança feliz correndo e rindo ali. A tristeza de Cecília a tocava profundamente e ela sentia um desejo crescente de ajudar a menina a encontrar alegria novamente. Posso perguntar sobre o pai dela? Indagou Clara cuidadosamente. Benício é um homem bom, mas está sofrendo muito, respondeu Laura com um suspiro. Ele e Marina foram casados por 10 anos, e a morte dela por complicações após uma cirurgia nos pegou completamente desprevenidos. Desde então, ele tem se refugiado no trabalho. Deixa a casa antes de Cecília acordar e volta depois que ela dorme. Sei que é a forma dele de lidar com a dor, mas a menina precisa do pai. Clara assentiu, compreendendo a complexidade da situação. Deve ser muito difícil para todos. É, concordou Laura. Marina era o coração desta casa. Ela trouxe luz, riso e amor para todos nós. Sua ausência é sentida em cada canto. Naquele momento ouviram o som de um carro na entrada. Laura olhou pela janela e disse: Benício chegou. Clara sentiu seu coração acelerar. Estava prestes a conhecer o homem que poderia ser seu futuro empregador. O pai da menina que já havia tocado seu coração. O viúvo que lutava contra sua própria dor. A porta da frente se abriu e passos firmes ecoaram pelo corredor. Clara respirou fundo, preparando-se para um encontro que mudaria sua vida para sempre. Benício Monteiro entrou na sala de estar com a postura de um homem acostumado a comandar. Alto, com cerca de 1,85 m, seus cabelos castanhos escuros tinham alguns fios grisalhos que lhe conferiam distinção aos seus 35 anos. O terno cinza escuro, impecavelmente cortado, realçava sua figura atlética, mas eram seus olhos que mais chamavam a atenção. Castanhos profundos que pareciam carregar o peso do mundo. Mãe, cumprimentou Laura com um beijo no rosto. Mas Clara percebeu que havia uma distância em seus gestos, como se ele estivesse presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Desculpe o atraso. A reunião com os investidores se estendeu mais do que o previsto. Benício, esta é Clara Silva, disse Laura, indicando a jovem que se levantara respeitosamente. Ela veio para a entrevista de babá. Benício olhou para Clara pela primeira vez, e ela sentiu como se estivesse sendo avaliada por um scanner. Seus olhos percorreram rapidamente desde seus cabelos até seus sapatos, não de forma desrespeitosa, mas com a eficiência de alguém habituado a julgar pessoas rapidamente. Prazer,
disse ele, estendendo a mão. Seu aperto foi firme, mas breve. Sente-se, por favor. Clara voltou a se sentar, notando que Benício escolheu a poltrona mais distante. Ele cruzou as pernas e entrelaçou os dedos, uma postura que transmitia tanto elegância quanto uma barreira invisível. Minha mãe me disse que você tem experiência com crianças, começou Benício. Sua voz era grave e controlada. Conte-me sobre seu trabalho anterior. Clara repetiu as informações que havia compartilhado com Laura, mas dessa vez se sentiu mais nervosa. Havia algo na intensidade do olhar de Benício que a deixava desconfortável, como se ele estivesse procurando falhas em cada palavra. Por que deixou o emprego na creche? Perguntou ele, inclinando ligeiramente a cabeça. A creche comunitária perdeu parte do financiamento público, explicou Clara. Tiveram que reduzir a equipe e, como eu era uma das mais recentes, acabei sendo dispensada. Entendo, murmurou Benício, fazendo uma pausa. Você tem alguma qualificação formal em educação infantil? Comecei a cursar pedagogia, mas tive que interromper por questões financeiras familiares. Respondeu Clara, sentindo as bochechas esquentarem. Sabia que sua formação incompleta poderia ser um obstáculo. Foi a única resposta de Benício. Clara não conseguia decifrar se era aprovação ou desinteresse. Laura interveio suavemente. Benício, Clara conheceu Cecília há pouco e houve uma conexão imediata. A menina mostrou interesse pela primeira vez em semanas. É verdade? Perguntou Benício, e Clara percebeu que sua expressão se suavizou ligeiramente ao mencionar a filha. Sim, senhor, respondeu Clara. Cecília é uma criança muito especial. Posso ver que ela tem uma sensibilidade artística notável, e acredito que com estímulo adequado, ela pode voltar a se expressar mais. Não quero que minha filha seja tratada como um projeto de recuperação, disse Benício, e havia uma dureza em sua voz que fez Clara se encolher internamente. Ela precisa de cuidados normais, rotina, disciplina, não de experimentos psicológicos. Claro, eu entendo, disse Clara rapidamente. Não foi isso que quis dizer. Apenas observei que ela tem talentos naturais que poderiam ser encorajados. Benício estudou Clara por um longo momento. Quais são suas expectativas salariais? Clara mencionou um valor que considerava justo, baseado em sua pesquisa sobre o mercado de trabalho na região. Isso é aceitável, disse Benício sem demonstrar emoção. Quanto ao horário, preciso que alguém esteja disponível das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta. Ocasionalmente, pode haver necessidade de trabalhar em fins de semana, quando há eventos sociais ou viagens de negócios. Perfeitamente, concordou Clara. Há algumas regras que devem ser seguidas, continuou Benício, sua voz assumindo um tom mais formal. Cecília deve manter uma rotina rigorosa. Café da manhã às 8, atividades educativas pela manhã, almoço ao meio-dia, descanso à tarde, lanche às 4 e jantar às 6. Ela não deve comer doces em excesso, assistir televisão por mais de 1 hora por dia ou ficar acordada além das 8 da noite. Clara assentiu, tomando notas mentais de cada instrução. Além disso, Benício prosseguiu, espero que minha filha seja tratada com carinho, mas também com firmeza. Ela precisa aprender limites e responsabilidades. Não deve ser mimada ou superprotegida. Entendo perfeitamente, disse Clara. Acredito no equilíbrio entre afeto e estrutura. Bem, disse Benício levantando-se, vou considerar sua candidatura. Minha mãe entrará em contato em alguns dias com nossa decisão. Clara se levantou também, sentindo que a entrevista havia terminado abruptamente. Muito obrigada pela oportunidade. Espero ter a chance de trabalhar com vocês. Benício assentiu brevemente e saiu da sala sem mais palavras. Clara se sentiu como se tivesse sido atropelada por um trem elegante. Não leve para o lado pessoal, disse Laura suavemente.
Benício está diferente desde que perdemos Marina. Ele costumava ser mais caloroso, mais aberto. A dor o tornou mais fechado. Eu entendo, murmurou Clara, embora se sentisse desencorajada. Todos lidamos com a perda de formas diferentes. Exatamente, concordou Laura. Acompanho você até a saída? Enquanto caminhavam em direção à porta, Clara perguntou: Posso saber como era a esposa dele, Marina? Laura sorriu pela primeira vez naquele dia e seu rosto se iluminou. Marina era luz pura. Pequena, delicada, com cabelos loiros como os da Cecília e um sorriso que conquistava qualquer um. Ela era designer de interiores, muito talentosa. Transformou esta casa em um lar verdadeiro. Ela deve fazer muita falta, comentou Clara. Faz, suspirou Laura. Benício a amava profundamente. Eles se conheceram na faculdade, namoraram por 5 anos antes de se casar. Marina trouxe alegria para a vida dele, e Cecília era o centro do mundo dos dois. Chegaram à porta da frente, e Laura se virou para Clara. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Por que realmente quer este emprego? Clara hesitou, depois decidiu ser honesta. Porque preciso do dinheiro para ajudar meu pai e talvez retomar meus estudos. Mas também porque vi algo na Cecília que me tocou profundamente. Reconheci a dor da perda nos olhos dela e senti que talvez eu pudesse ajudar. Essa é exatamente a resposta que eu esperava ouvir, disse Laura com um sorriso. Você terá notícias nossas amanhã. Clara saiu da mansão com sentimentos contraditórios. A conexão com Cecília havia sido real e instantânea, e Laura parecia aprová-la. Mas Benício, ele era um enigma. Frio, distante, protegido por muros que pareciam impenetráveis. Durante a viagem de volta para casa, Clara não conseguia tirar da mente a imagem daquele homem. Havia algo em seus olhos que ia além da frieza profissional, uma dor profunda que ele tentava esconder, mas que Clara, com sua própria experiência de perda, conseguia reconhecer. No dia seguinte, Clara tentou manter-se ocupada, mas estava ansiosa pela resposta. Ajudou o pai com as tarefas domésticas, leu alguns dos livros de pedagogia que ainda guardava e tentou não pensar constantemente no telefonema que poderia mudar sua vida. Às 3 da tarde, o telefone tocou. Clara, aqui é Laura Monteiro. Gostaria de conversar com você. O coração de Clara disparou. Claro, senhora Laura. Benício e eu conversamos longamente sobre sua candidatura. Ele ficou impressionado com suas qualificações e sua sinceridade. Gostaríamos de oferecer-lhe a posição. Clara fechou os olhos, sentindo uma onda de alívio e gratidão. Muito obrigada. Aceito com prazer. Ótimo. Você pode começar na segunda-feira que vem? Isso lhe dá o fim de semana para se organizar. Sim, perfeitamente, respondeu Clara, mal conseguindo conter a emoção. Bem, há mais uma coisa, disse Laura, e Clara percebeu uma mudança em seu tom. Benício fez questão de enfatizar que espera profissionalismo total. Cecília está passando por um período difícil, e ele não quer que ela se apegue demais a pessoas que podem não permanecer em sua vida. Clara entendeu a mensagem subjacente. Benício não confiava facilmente, e ela teria que provar seu valor, não apenas com Cecília, mas também com ele. Entendo perfeitamente, disse Clara. Podem contar comigo. Sei que podem, respondeu Laura calorosamente. Estou ansiosa para tê-la conosco. Depois de desligar, Clara contou a novidade ao pai, que a abraçou com orgulho. Estou muito feliz por você, filha, disse João, com os olhos brilhando. Sua mãe ficaria orgulhosa. No fim de semana, Clara se preparou cuidadosamente para o novo emprego. Comprou algumas roupas adequadas para o trabalho, organizou seus documentos e, principalmente, mentalizou-se para os desafios que viria.
Na segunda-feira pela manhã, Clara chegou à mansão Monteiro às 7 em ponto. Laura a recebeu na porta, vestida elegantemente como sempre. Bom dia, Clara. Está pronta para começar? Sim, senhora Laura. Estou muito animada. Benício já saiu para o escritório, informou Laura enquanto conduzia Clara para dentro. Ele sai às 6h30 todas as manhãs. Cecília ainda está dormindo, mas deve acordar em breve. Laura mostrou a Clara um pequeno apartamento nos fundos da casa. Este será seu espaço quando precisar ficar aqui durante viagens ou eventos noturnos. Tem um quarto, banheiro e uma pequena cozinha. É perfeito, disse Clara, impressionada com a consideração. Agora vamos ver como Cecília está acordando, disse Laura. Subiram até o quarto da menina, que estava começando a se mexer na cama. Quando viu Clara, Cecília se sentou e a observou com curiosidade. Lembra da Clara? Perguntou Laura suavemente. Ela vai cuidar de você agora. Cecília assentiu lentamente, ainda segurando seu ursinho de pelúcia. Bom dia, Cecília, disse Clara com um sorriso caloroso. Que tal tomarmos um café da manhã delicioso juntas? Pela primeira vez, Cecília sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. As primeiras horas foram uma exploração mútua. Clara observou atentamente as reações de Cecília, seus gostos, suas preferências. A menina comeu pancakes no café da manhã, mas apenas depois que Clara provou primeiro. Brincou com alguns brinquedos, mas sempre mantendo certa distância. Você gosta de desenhar? Perguntou Clara, notando os materiais de arte espalhados pela mesa do quarto. Cecília assentiu e trouxe alguns desenhos para mostrar. Clara os examinou com genuíno interesse, elogiando as cores e a criatividade. Sabe, eu trouxe alguns lápis de cor especiais, disse Clara, tirando uma caixa nova da bolsa. Que tal desenharmos juntas? Pela primeira vez, Cecília pareceu realmente animada. Sentaram-se à mesa e Clara começou a desenhar uma casa simples. Que tal você desenhar uma árvore ao lado? Sugeriu Clara. Cecília pegou um lápis verde e começou a trabalhar. Sua concentração era intensa e Clara percebeu que a arte era realmente uma forma de expressão importante para a menina. Está ficando lindo, comentou Clara. Sua árvore tem flores muito bonitas. Mamãe gostava de flores, disse Cecília suavemente, e foram as primeiras palavras que ela direcionou diretamente a Clara. Tenho certeza de que gostava, respondeu Clara cuidadosamente. Que tipo de flores ela mais gostava? Rosas amarelas, disse Cecília, adicionando pequenos círculos amarelos à sua árvore. Papai dava para ela no aniversário. Clara sentiu um aperto no peito. Que lindo! Quer desenhar algumas rosas amarelas para ela? Cecília assentiu e começou um novo desenho. Desta vez, desenhou uma figura feminina com cabelos longos, cercada por rosas amarelas. É muito bonito, disse Clara suavemente. Você sente saudades dela? Cecília parou de desenhar e olhou para Clara com olhos cheios de lágrimas. Ela não volta mais? Clara se ajoelhou ao lado da cadeira de Cecília e a abraçou gentilmente. Não, querida, mas o amor que ela tinha por você continua aqui, disse, tocando o peito da menina. E ela ficaria muito orgulhosa de ver como você está crescendo forte e talentosa. Cecília se permitiu ser abraçada e Clara sentiu que havia cruzado uma barreira importante. O resto da manhã passou rapidamente. Brincaram no jardim, onde Cecília mostrou suas flores favoritas. Almoçaram juntas, com Cecília contando pequenas histórias sobre sua rotina anterior. À tarde, enquanto Cecília descansava, Clara organizou as atividades para os próximos dias. Queria criar uma rotina que fosse estruturada, como Benício havia solicitado, mas também estimulante e afetiva. Às 6 da tarde, Clara ouviu o som do carro de Benício na entrada. Cecília estava brincando na sala, e Clara a ajudou a organizar os brinquedos. Papai chegou, disse Cecília correndo em direção à porta.
Benício entrou e foi imediatamente abraçado pela filha. Clara observou a transformação em seu rosto. Por um momento, toda a frieza desapareceu, substituída por amor paternal profundo. "Oi, princesa", disse ele, levantando Cecília no colo. "Como foi seu dia?" "Desenhei com a tia Clara", disse Cecília animadamente. "Olha!" Ela correu para buscar os desenhos e Benício finalmente olhou para Clara. "Como foi o primeiro dia?" "Muito bom", respondeu Clara. "Cecília é uma criança maravilhosa. Seguimos a rotina que o senhor estabeleceu e ela se adaptou muito bem." Benício assentiu, examinando os desenhos que Cecília trouxera. Clara viu sua expressão se alterar quando ele viu o desenho da figura feminina com rosas amarelas. "Que bonito, Cecília", disse ele, mas sua voz soou ligeiramente rouca. "Você pode ir brincar um pouco mais? Papai precisa conversar com a Clara." Cecília correu para o jardim e Benício se virou para Clara. "Preciso deixar algo claro. Não quero que minha filha seja incentivada a viver no passado. Ela precisa seguir em frente." "Entendo sua preocupação", disse Clara calmamente, "mas processar a perda é parte natural do luto. Cecília precisa falar sobre a mãe para poder seguir em frente de forma saudável." "Você é psicóloga?", perguntou Benício, e havia uma irritação mal disfarçada em sua voz. "Não, mas passei pelo mesmo processo quando perdi minha mãe", respondeu Clara com sinceridade. "Sei que é doloroso, mas negar a dor não a faz desaparecer." Benício a estudou por um longo momento. "Apenas seja cuidadosa. Não quero que Cecília sofra mais do que já sofreu." "Essa é exatamente minha intenção", disse Clara suavemente. Por um instante, Clara viu uma rachadura na armadura de Benício. Havia vulnerabilidade em seus olhos, uma dor que ele tentava esconder, mas que era quase palpável. "Bem", disse ele, recompondo-se. "Parece que o dia correu bem, mesmo a rotina amanhã." "Sim, senhor", respondeu Clara. "Cecília se adaptou muito bem." "Ótimo. Boa noite, Clara." "Boa noite, senhor Benício." Enquanto Clara se despedia de Cecília e se preparava para ir para casa, refletiu sobre o primeiro dia. Havia conquistado a confiança da menina, mas Benício permanecia um mistério. Ela podia sentir a dor que ele carregava, mas também sua determinação em manter distância emocional. Nos dias seguintes, Clara estabeleceu uma rotina que equilibrava estrutura e afeto. Cecília floresceu sob seus cuidados, tornando-se mais comunicativa e espontânea. Mas Clara também notou que a menina ficava mais quieta quando o pai estava presente, como se sentisse que precisava esconder sua alegria. Uma semana depois, Clara decidiu abordar Laura sobre a situação. "Posso lhe fazer uma pergunta sobre Benício?", perguntou Clara durante o café da manhã. "Claro", respondeu Laura, servindo mais café. "Ele sempre foi tão reservado?" Laura suspirou. "Não, Clara. Benício costumava ser diferente. Risonho, carinhoso, presente. Marina trouxe o melhor dele à tona. Depois que ela morreu, ele se fechou completamente. Acredito que tem medo de se conectar emocionalmente com qualquer pessoa, com medo de perder novamente." "E como isso afeta Cecília?" "Ela sente que precisa ser forte pelo pai, então reprime suas próprias emoções. É um ciclo prejudicial para ambos." Clara assentiu, entendendo melhor a dinâmica da família. "Há alguma coisa que eu possa fazer para ajudar?" "Continue sendo você mesma", disse Laura com um sorriso. "Sua presença já está fazendo diferença. Cecília está mais alegre e tenho certeza de que Benício nota, mesmo que não admita." Naquela tarde, Clara teve uma ideia. Quando Benício chegou do trabalho, Cecília estava no jardim, regando as flores com uma mangueirinha pequena. "Olha, papai!" gritou Cecília, acenando. "Estou cuidando das rosas amarelas." Benício parou no meio do caminho, observando a filha.
Clara viu sua expressão se alterar. Havia dor, mas também algo que parecia esperança. Que bom, princesa, disse ele, aproximando-se. Elas estão ficando lindas. A tia Clara disse que a mamãe gostava de flores e que ela ficaria feliz se eu cuidasse delas, disse Cecília inocentemente. Clara sentiu seu coração acelerar, esperando a reação de Benício. Ele olhou para ela por cima da cabeça da filha e ela preparou-se para uma repreensão. Mas em vez disso, Benício se ajoelhou ao lado de Cecília. Sua mãe realmente amava essas flores, disse ele suavemente. E ela ficaria muito orgulhosa de ver como você está cuidando delas. Cecília sorriu radiante e abraçou o pai. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos, percebendo que havia testemunhado um momento de cura importante. Quando Cecília correu para dentro para buscar água para as plantas, Benício se levantou e olhou para Clara. Obrigado, disse ele simplesmente, e foram as primeiras palavras genuinamente calorosas que ele dirigiu a ela. De nada, respondeu Clara, sentindo que algo havia mudado entre eles. Naquela noite, Clara voltou para casa com o coração cheio de esperança. Talvez, apenas talvez, ela pudesse fazer a diferença na vida daquela família ferida. E talvez, no processo, ela também encontrasse algo que nem sabia que estava procurando. As semanas seguintes trouxeram uma transformação gradual, mas notável na dinâmica da família Monteiro. Clara havia se estabelecido como uma presença constante e positiva na vida de Cecília, e até mesmo Benício começava a demonstrar sinais de que suas defesas estavam se enfraquecendo. Uma manhã de quinta-feira, Clara chegou à mansão para encontrar Cecília, esperando na janela da sala, como havia se tornado seu hábito. A menina correu para a porta assim que viu Clara se aproximar. Tia Clara! Tia Clara! Gritou Cecília, abraçando suas pernas. Tenho uma surpresa para você. Uma surpresa? Sorriu Clara, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Que tipo de surpresa? Venha ver. Cecília pegou a mão de Clara e a puxou em direção ao Jardim dos Fundos. Lá, em um canteiro que antes estava vazio, pequenas mudinhas de girassóis haviam sido plantadas. Cecília apontou orgulhosamente para elas. Plantei com a vovó Laura ontem à noite. Ela disse que girassóis sempre ficam olhando para o sol, igual você faz comigo. Clara sentiu o coração se apertar com a doçura da analogia. Que lindo, Cecília. Eles vão ficar enormes e amarelos. Vamos cuidar deles juntas, pode ser? Pode. Cecília bateu palmas. Vovó Laura disse que quando eles crescerem vamos fazer um buquê para você levar para casa. Laura apareceu na porta dos fundos, segurando uma xícara de café e sorrindo. Bom dia, Clara. Vejo que Cecília mostrou nosso projeto. Bom dia, Dona Laura. Que ideia maravilhosa, respondeu Clara, levantando-se. Cecília está muito animada. Ela tem estado muito mais animada ultimamente, observou Laura, e Clara notou que havia algo diferente em seu tom. Benício também notou. Ontem à noite, ele comentou que não ouvia Cecília rir tanto há meses. Clara sentiu um calor se espalhando pelo peito. Isso é maravilhoso de ouvir. Na verdade, Laura continuou, tenho uma proposta para você. Que tal almoçar conosco hoje? Benício virá em casa para almoçar, algo raro, e pensamos que seria uma boa oportunidade para uma conversa mais informal. Clara hesitou. Seus encontros com Benício haviam se tornado menos tensos, mas ainda eram predominantemente profissionais. Tem certeza? Não gostaria de incomodar. Nonsense, disse Laura com um aceno de mão. Você é parte da família agora, Cecília insistiu. Insisti sim, concordou Cecília, puxando a saia de Clara. Por favor, tia Clara, vamos comer macarrão. Bem, como posso dizer não para esse pedido? Riu Clara. Seria um prazer.
O resto da manhã passou voando. Clara e Cecília brincaram no jardim, pintaram aquarelas na sala de arte que Laura havia organizado e leram histórias na biblioteca da casa. A menina estava cada vez mais espontânea, contando histórias sobre seus brinquedos e fazendo perguntas sobre a vida de Clara. Tia Clara, você tem filhos? Perguntou Cecília, enquanto organizavam os livros. Não, querida, só tenho você para cuidar, respondeu Clara com um sorriso. Então você pode ser minha segunda mamãe? Perguntou Cecília com inocência. Clara sentiu as lágrimas picarem seus olhos. Eu sou sua amiga especial, Cecília. Sempre vou cuidar de você. Que bom, disse Cecília, abraçando Clara. Eu gosto muito de você. Eu também gosto muito de você, pequena. Às meio-dia em ponto, Clara ouviu o som do carro de Benício na entrada. Cecília correu para recebê-lo, como sempre fazia. Papai, papai, a tia Clara vai almoçar conosco, anunciou Cecília assim que ele entrou. Benício olhou para Clara, que estava organizando os brinquedos na sala. Espero que minha mãe não tenha a coagido, disse ele, mas seu tom era mais suave do que o usual. De forma alguma, respondeu Clara. Cecília fez o convite mais encantador. Ela tem esse talento, disse Benício, e Clara percebeu um pequeno sorriso no canto de sua boca. Bem, vamos almoçar então. A mesa da sala de jantar estava posta elegantemente para 4 pessoas. Laura havia preparado um almoço simples, mas delicioso. Macarrão com molho de tomate caseiro, salada e pão italiano. Cecília sentou-se ao lado de Clara, enquanto Benício ocupou a cabeceira da mesa. Então, Clara, começou Benício servindo vinho para os adultos, como tem sido trabalhar conosco? Diferente do que esperava? Muito diferente, admitiu Clara, mas de forma positiva. Cecília me ensina algo novo todos os dias. O que ela ensina? Perguntou Benício, genuinamente curioso. Clara pensou por um momento que a alegria pode ser encontrada nas coisas mais simples, que a criatividade não tem limites e que o amor é a melhor medicina para qualquer dor. Benício parou de comer, observando Clara com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Você é muito sábia para alguém tão jovem. Acho que a vida me ensinou algumas lições cedo demais, respondeu Clara suavemente. Papai, conta para a tia Clara sobre seu trabalho, interrompeu Cecília, alegremente alheia à intensidade do momento. Meu trabalho é muito chato, princesa, disse Benício, voltando a atenção para a filha. Não é não, você faz roupas bonitas, protestou Cecília. Benício dirige uma das maiores empresas de moda do país, explicou Laura. A Monteiro Fashion existe há 3 gerações. Que interessante, disse Clara. Sempre admirei a moda como forma de expressão artística. Você se interessa por moda? Perguntou Benício. Um pouco, admitiu Clara, corando levemente. Gosto de observar como as roupas podem fazer uma pessoa se sentir mais confiante, mais bonita. Isso é exatamente o que a moda deveria fazer, concordou Benício. Infelizmente, nem sempre é assim que funciona na prática. Como assim? Perguntou Clara, intrigada. Benício hesitou, então pareceu decidir-se abrir. A indústria da moda pode ser cruel. Estabelece padrões impossíveis, exclui pessoas, promove inseguranças. Às vezes me pergunto se estou contribuindo para isso. Mas você também tem o poder de mudar isso, observou Clara gentilmente. Usar sua influência para mostrar que beleza vem em todas as formas. É um pensamento interessante, murmurou Benício, estudando Clara com renovado interesse. Papai, a tia Clara é muito bonita, não é? Disse Cecília inocentemente. Clara sentiu seu rosto esquentar e notou que Benício também parecia desconfortável. Cecília, coma seu macarrão, disse Laura rapidamente, mas com um sorriso divertido. Mas é verdade, insistiu Cecília. Ela tem cabelos brilhantes e sorri igual a um anjo. Cecília tem razão,
disse Benício suavemente, e Clara sentiu seu coração acelerar. Você é uma pessoa muito bonita, Clara, por dentro e por fora. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Clara sentia que algo havia mudado na dinâmica entre eles, mas não sabia bem o que. Obrigada, murmurou ela baixando os olhos. O resto do almoço transcorreu em uma atmosfera mais leve. Benício contou algumas histórias sobre viagens de negócios. Laura compartilhou memórias da época em que era jovem e trabalhava na empresa, e Cecília tagarelou sobre seus planos para o jardim. Preciso voltar ao escritório, disse Benício quando terminaram de comer. Mas foi muito agradável, Clara. Deveríamos fazer isso mais vezes. Eu gostaria muito, respondeu Clara sinceramente. Benício beijou a testa de Cecília e se despediu. Mas antes de sair, ele se virou para Clara. Clara, posso falar com você um momento em particular? Claro, disse Clara, seguindo-o para o corredor. Quero agradecer, disse Benício, sua voz baixa e intensa. Não sei como você fez, mas Cecília voltou a ser uma criança. Ela ri, brinca, sonha. Não via isso há muito tempo. Ela só precisava de alguém que a enxergasse realmente, respondeu Clara. Cecília é especial. Sim, ela é. Benício parou, parecendo lutar com as palavras. Eu não tenho sido um bom pai ultimamente. Tenho medo de me conectar, de sentir, mas você está me ajudando a lembrar que vale a pena tentar. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Benício, você é um pai maravilhoso. Só está machucado. Isso é normal. Talvez, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Mas você está me ajudando a curar. Obrigado. Ele tocou brevemente o braço dela antes de sair, deixando Clara com o coração disparado e a mente confusa. Nas semanas seguintes, a rotina da família ganhou novos contornos. Benício começou a chegar mais cedo em casa, participando mais das atividades de Cecília. Ele observava Clara interagindo com sua filha, e ela podia sentir seus olhos sobre ela com frequência crescente. Uma tarde, Clara estava no jardim com Cecília quando começou a chover. Correram para dentro, rindo e se sacudindo. Que aventura! Riu Clara, secando os cabelos de Cecília com uma toalha. Vamos fazer chocolate quente? Sugeriu Cecília. Ótima ideia! Estavam na cozinha, preparando o chocolate, quando Benício chegou. Ele parou na entrada, observando a cena. Clara e Cecília lado a lado no balcão, farinha espalhada, risos ecoando. Que bagunça é essa? Perguntou ele, mas seu tom era divertido. Papai, estamos fazendo biscoitos também, explicou Cecília. A tia Clara conhece uma receita especial. Especial como? Perguntou Benício, aproximando-se. Era da minha mãe, explicou Clara. Ela dizia que o segredo era colocar amor em cada ingrediente. Posso provar? Perguntou Benício. Claro! Clara ofereceu uma colher com a massa, mas ainda está crua. Benício provou e sorriu. Está deliciosa. Sua mãe tinha razão sobre o amor. Tinha, concordou Clara suavemente. Papai, você pode ficar e ajudar? Perguntou Cecília esperançosa. Benício hesitou por um momento. Então tirou o paletó. Por que não? Mas preciso de um avental. Clara riu. Tenho certeza de que a dona Laura tem um. Logo os três estavam na cozinha, fazendo biscoitos e chocolate quente. Benício mostrou-se surpreendentemente habilidoso na cozinha, e Clara descobriu que ele tinha um senso de humor seco que a fazia rir. Você sabia que sou péssimo cozinheiro? Confessou ele, enquanto moldava um biscoito. Marina costumava dizer que eu era capaz de queimar água. Você está se saindo muito bem, encorajou Clara. Devo ter uma boa professora, disse ele, olhando para ela com um sorriso que fez seu coração pular uma batida. Quando terminaram, sentaram-se à mesa da cozinha para provar os biscoitos ainda quentes com chocolate quente. Cecília estava radiante, tagarelando sobre tudo
e nada. Isso me lembra da minha infância, disse Benício suavemente. Minha mãe costumava fazer biscoitos conosco nos fins de semana. É uma memória bonita, comentou Clara. É, concordou ele. Faz muito tempo que não penso em memórias boas. Talvez seja a hora de começar a criar novas, sugeriu Clara gentilmente. Benício a olhou por um longo momento. Talvez seja. Naquela noite, depois que Cecília foi para a cama, Clara estava organizando a sala quando Benício apareceu. Não precisa limpar tudo, disse ele. Temos funcionários para isso. Eu não me importo, respondeu Clara. Gosto de deixar tudo arrumado. Posso ajudar? Clara ficou surpresa. Claro. Trabalharam lado a lado em silêncio confortável. Ocasionalmente, suas mãos se tocavam quando alcançavam o mesmo objeto, e Clara sentia uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Clara, disse Benício quando terminaram, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que nunca se casou? Uma mulher como você... Clara corou. Nunca encontrei a pessoa certa. E depois que minha mãe ficou doente, não tive muito tempo para relacionamentos. Sinto muito, disse ele. Deve ter sido muito difícil. Foi, admitiu Clara, mas também me ensinou sobre o que realmente importa na vida. O que importa? Perguntou Benício, aproximando-se. Amor, família, conexão verdadeira, respondeu Clara, consciente de que ele estava muito perto agora. Momentos como este. Benício levantou a mão, quase tocando o rosto dela, mas parou. Clara, eu... Sim, sussurrou ela. Eu não sei se estou pronto para isto, disse ele, baixando a mão. Não precisa estar, respondeu Clara suavemente. Não há pressa. Você é muito compreensiva, disse ele, estudando seu rosto. Às vezes me pergunto se você é real. Sou muito real, riu Clara, com todas as minhas falhas e imperfeições. Eu não vejo falhas, disse Benício intensamente. Vejo apenas uma mulher extraordinária que trouxe luz de volta para a minha vida. O momento foi interrompido por uma voz vinda da escada. Papai? Tia Clara? Cecília apareceu no topo da escada, esfregando os olhos. Tive um pesadelo. Vamos lá, princesa, disse Benício imediatamente subindo para buscá-la. Clara os seguiu e juntos levaram Cecília de volta para a cama. Benício se sentou em um lado da cama, Clara no outro. Sobre o que foi o pesadelo? Perguntou Clara gentilmente. Que vocês iam embora, sussurrou Cecília, que eu ia ficar sozinha. Nunca vamos deixar você sozinha, disse Benício, acariciando os cabelos da filha. Papai sempre vai estar aqui. E eu também, acrescentou Clara. Somos uma família agora. Cecília sorriu e fechou os olhos. Gosto da nossa família. Benício olhou para Clara por cima da cabeça da filha e ela viu algo em seus olhos que a fez tremer internamente. Era desejo, mas também algo mais profundo. Era a promessa de possibilidades. Quando Cecília voltou a dormir, eles saíram do quarto silenciosamente. No corredor, Benício parou. Família, repetiu ele suavemente. Gosto do som disso. Eu também, sussurrou Clara. Boa noite, Clara. Boa noite, Benício. Ele se inclinou e beijou sua testa gentilmente. Um gesto que foi tanto terno quanto carregado de promessa. Clara foi para casa naquela noite com o coração cheio de esperança e confusão. Algo estava definitivamente mudando entre ela e Benício, e ela não tinha certeza se estava preparada para onde isso poderia levar. Mas uma coisa ela sabia. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente viva. As semanas seguintes trouxeram uma intimidade crescente entre Clara e Benício que ambos tentavam ignorar, mas que se tornava mais evidente a cada dia. Laura observava com olhos perspicazes.
notando os olhares prolongados, os sorrisos compartilhados e a maneira como os dois encontravam desculpas para passar tempo juntos. Uma manhã de sexta-feira, Clara chegou à mansão para encontrar Laura, esperando com uma expressão misteriosa. "Bom dia, dona Laura", cumprimentou Clara, estranhando o sorriso enigmático da mulher mais velha. "Bom dia, querida. Tenho uma proposta interessante para você", disse Laura, conduzindo Clara para a sala de estar. "Sente-se, por favor." Clara se acomodou na poltrona, curiosa. "O que aconteceu?" "Bem", começou Laura, servindo café, "você sabe que nossa empresa está sempre buscando inovação, formas de se conectar com diferentes públicos." "Sim, senhora." "Então, ontem, durante uma reunião com nossa equipe criativa, surgiu uma discussão sobre representatividade na moda, sobre como nossa marca poderia abraçar melhor a diversidade de corpos e belezas." Clara assentiu, sem entender aonde a conversa estava levando. "E então", continuou Laura, seus olhos brilhando, "eu pensei em você." "Em mim?" Clara quase derrubou a xícara de café. "Clara, você é uma mulher linda, natural, autêntica. Representa milhões de mulheres brasileiras que raramente se veem representadas na alta moda. Gostaria de propor que você participasse de um ensaio fotográfico para nossa nova campanha." Clara ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras. "Dona Laura, eu não sou modelo, nunca fiz nada parecido." "Exatamente, é isso que queremos, autenticidade, beleza real." Laura se inclinou para a frente. "Pense nisso, Clara. Você poderia ser a voz de tantas mulheres que nunca se sentiram representadas. Mas, e meu trabalho com Cecília? Continuaria normalmente. Seria apenas alguns dias de sessão fotográfica, talvez alguns eventos. Benício nem precisa saber, se você preferir manter em segredo inicialmente." Clara sentiu seu coração acelerar. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. "Posso pensar sobre isso?" "Claro, querida, mas não demore muito. A campanha precisa ser lançada em 2 meses. Naquele momento, Cecília desceu as escadas correndo, interrompendo a conversa. "Tia Clara, vovó Laura, olhem o que desenhei." A menina mostrava orgulhosa um desenho de 3 figuras de mãos dadas. Um homem alto, uma mulher de cabelos ondulados e uma menina pequena. "Que lindo, Cecília", disse Clara, pegando o desenho. "Quem são essas pessoas?" "Somos nós", respondeu Cecília, batendo palmas. "Papai, você e eu, nossa família." Clara sentiu um aperto no peito. Laura sorriu knowingly. "É uma família muito bonita", comentou Laura. "Que tal tomarmos café da manhã juntas?" Durante o café da manhã, Clara não conseguia parar de pensar na proposta de Laura. Ser modelo? Ela, que sempre se sentira insegura com seu corpo, suas curvas, sua aparência que fugia dos padrões convencionais. "Tia Clara, você está quieta hoje", observou Cecília, mexendo no cereal. "Desculpe, querida, estou só pensando em algumas coisas." "Coisas boas ou ruins?" "Boas, eu acho. Coisas que me deixam nervosa, mas boas. Mamãe dizia que quando ficamos nervosos por coisas boas é porque elas são importantes", disse Cecília inocentemente. Clara trocou um olhar com Laura, que assentiu encorajadoramente. "Sua mãe era muito sábia", disse Clara suavemente. Mais tarde, enquanto Cecília brincava no jardim, Clara se aproximou de Laura. "Posso fazer algumas perguntas sobre a campanha?" "Claro, querida." "Que tipo de roupas seriam? Como seria o ensaio?" "Roupas casuais, elegantes, que realcem sua beleza natural. Nada que a faça se sentir desconfortável. Seria feito por nossa equipe de fotógrafos, aqui mesmo na mansão ou em locações bonitas da cidade." "E se eu não ficar bem nas fotos?" Laura sorriu. "Clara, você é fotogênica naturalmente, mas mais importante, você tem algo que não pode ser ensinado: presença. Quando você entra em uma sala,
As pessoas notam. Notam? Clara corou. Benício certamente notou, disse Laura com um sorriso malicioso. Dona Laura, é verdade, querida. Meu filho pode tentar esconder, mas uma mãe vê tudo. Ele olha para você como não olhava para ninguém desde Marina. Clara sentiu o coração disparar. Ele ainda ama a esposa. Claro que ama, sempre amará. Mas isso não significa que não possa amar novamente. Laura tocou a mão de Clara. Você trouxe vida de volta para esta casa, Clara. Para Cecília, para mim e especialmente para Benício. Não sei se ele está pronto para algo assim. Às vezes não sabemos que estamos prontos até encontrarmos a pessoa certa, disse Laura sabiamente. Você aceita participar da campanha? Clara respirou fundo. Aceito. Maravilhoso! Vamos começar os preparativos na próxima semana. Naquela tarde, quando Benício chegou do trabalho, Clara estava ajudando Cecília a organizar seus livros. Ele parou na entrada da sala, observando a cena doméstica. Boa tarde, meninas, disse ele, e Clara notou que sua voz soava mais suave, mais relaxada. Papai! Cecília correu para abraçá-lo. Adivinha? A tia Clara vai ser uma princesa. Uma princesa? Benício olhou para Clara, confuso. Cecília está brincando, explicou Clara rapidamente. Estávamos lendo contos de fadas. Ah, disse Benício, mas continuou olhando para Clara de forma intensa. Bem, você certamente parece uma princesa. Clara sentiu suas bochechas esquentarem. Benício! Desculpe, disse ele, parecendo se dar conta do que havia dito. Como foi o dia de vocês? Plantamos mais girassóis, anunciou Cecília, e a tia Clara me ensinou a fazer tranças. Tranças? Benício olhou para os cabelos de Clara, que estavam presos em uma trança lateral. Ficou lindo. Obrigada, murmurou Clara. Papai, você quer jantar com a gente hoje? Perguntou Cecília, esperançosa. Claro, princesa. Que tal pedirmos pizza? Pizza! Gritou Cecília, batendo palmas. Vou só me trocar, disse Benício. Clara, você pode ficar para jantar? Eu não quero incomodar. Você nunca incomoda, disse ele. E havia algo em seus olhos que fez Clara tremer. Por favor, fique. Está bem. Enquanto Benício subia para se trocar, Clara ajudou Cecília a organizar a mesa. A menina tagarelava alegremente sobre seu dia, mas Clara estava distraída, pensando na campanha de Laura e na maneira como Benício havia olhado para ela. Tia Clara, chamou Cecília. Sim, querida. Você gosta do papai? Clara quase derrubou os pratos que estava segurando. Claro que gosto. Ele é muito gentil. Não, eu quero dizer, você gosta dele como a mamãe gostava? Clara se ajoelhou na frente de Cecília. Por que está perguntando isso? Porque vocês olham um para o outro igual nos filmes, disse Cecília inocentemente. E eu gostaria que você fosse minha nova mamãe. O coração de Clara parou. Cecília, sua mãe era muito especial. Eu sei, disse Cecília. Mas ela não pode voltar. E você faz o papai sorrir de novo. Eu faço? Faz sim. Antes de você chegar, ele nunca sorria. Agora ele sorri todo dia. Naquele momento, Benício desceu as escadas vestindo jeans e uma camisa casual que o faziam parecer mais jovem e relaxado. Sobre o que vocês estão conversando? Perguntou ele. Sobre sorrisos, respondeu Cecília. Falei para a tia Clara que você sorri mais agora. Benício olhou para Clara e ela viu vulnerabilidade em seus olhos. Ela está certa. Tenho mais motivos para sorrir ultimamente. A pizza chegou e eles se reuniram na mesa da cozinha para uma refeição casual. A atmosfera era relaxada, familiar. Cecília contava histórias engraçadas. Benício compartilhava memórias de sua própria infância. E Clara sentia-se mais em casa do que jamais se sentira. Clara, disse Benício quando Cecília correu para buscar um brinquedo. Posso perguntar uma coisa? Claro.
Você já pensou em ter sua própria família? Filhos? Clara hesitou. Já pensei, mas as circunstâncias nunca permitiram. E agora? Agora, não sei. Depende de muitas coisas. Como o quê? Encontrar a pessoa certa. Alguém que queira construir algo real, duradouro. Benício a estudou. Você é uma pessoa muito especial, Clara. Qualquer homem seria sortudo em tê-la. Obrigada, sussurrou ela. Eu digo isso porque... Benício parou, parecendo lutar com as palavras. Porque ultimamente tenho pensado em como a vida pode mudar inesperadamente. Como assim? Há alguns meses eu achava que minha vida havia acabado, que nunca mais sentiria alegria, esperança, amor. Ele fez uma pausa. Mas você chegou e mudou tudo. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Benício, não precisa dizer nada, disse ele rapidamente. Só queria que soubesse que você fez diferença na vida da Cecília, na minha vida. Vocês também fizeram diferença na minha vida, admitiu Clara. Mais do que imaginam. Naquele momento, Cecília voltou correndo com um álbum de fotos. Quero mostrar fotos da mamãe para a tia Clara, anunciou ela. Clara viu Benício ficar tenso, mas ele não protestou quando Cecília abriu o álbum na mesa. Olha, tia Clara, esta é a mamãe no nosso casamento, disse Cecília, apontando para uma foto de uma mulher loira deslumbrante em um vestido de noiva. Ela era muito bonita, disse Clara sinceramente. Era, concordou Benício suavemente. Marina era... especial. E olha esta. Cecília virou a página. Mamãe grávida de mim. As fotos mostravam uma mulher radiante, claramente amada e feliz. Clara sentia uma pontada de algo que não conseguia identificar. Não era ciúme, mas talvez uma sensação de inadequação. Mamãe gostaria de você, disse Cecília de repente. Você acha? Perguntou Clara. Acho sim. Ela sempre dizia que pessoas boas reconhecem outras pessoas boas. Clara olhou para Benício, que estava observando a filha com uma expressão suave. Sua mãe estava certa, disse ele, e ela ficaria feliz sabendo que você está bem cuidada. Estou muito bem cuidada, disse Cecília, abraçando Clara. A tia Clara me ama, não é, tia Clara? Muito, disse Clara, beijando a cabeça da menina. E você, papai? Você ama a tia Clara? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Clara sentiu o coração disparar, e Benício parecia ter parado de respirar. Cecília, disse Benício finalmente, o amor é algo muito especial. Não podemos apressar esse tipo de sentimento. Mas você gosta dela, não gosta? Gosto muito, admitiu Benício, olhando diretamente para Clara. Muito mesmo. Clara sentiu como se estivesse derretendo. Eu também gosto muito de vocês. Então podem se casar, declarou Cecília com a lógica simples de uma criança. Cecília! Clara riu mortificada. Não é uma má ideia, disse Benício suavemente, e Clara teve certeza de que havia escutado errado. O quê? Eu disse... Benício parou, parecendo se dar conta do que havia dito. Eu disse que você deveria levar Cecília para escovar os dentes. Ah, disse Clara, desapontada. Claro. Enquanto ajudava Cecília a se preparar para dormir, Clara não conseguia parar de pensar na conversa. Havia algo na maneira como Benício falava com ela, olhava para ela que sugeria sentimentos mais profundos. Tia Clara, disse Cecília enquanto escovava os dentes, você vai embora algum dia? Por que pergunta isso, querida? Porque tenho medo de você ir embora como a mamãe foi. Clara se ajoelhou ao lado da menina. Cecília, sua mãe não escolheu ir embora. Ela ficou doente e não pôde ficar. Eu sei, disse Cecília, mas você pode escolher ir embora. Eu não vou a lugar nenhum, prometeu Clara. Não enquanto você precisar de mim. E se o papai se casar com outra pessoa?
Por que está pensando nisso? Porque às vezes ouço a vovó Laura falando no telefone sobre apresentar mulheres para o papai. Clara sentiu uma pontada de algo que definitivamente era ciúme. Bem, seu pai é livre para conhecer quem quiser. Mas eu quero que seja você, disse Cecília. Você faz nossa família feliz. Eu também sou feliz aqui, admitiu Clara. Muito feliz. Depois de colocar Cecília na cama, Clara desceu para se despedir. Encontrou Benício na sala, olhando pela janela. Ela dormiu? Perguntou ele. Sim, estava um pouco preocupada, mas dormiu. Preocupada com o quê? Clara hesitou. Com mudanças, com pessoas indo embora. Ah, disse Benício, entendendo. Ela tem medo de perder as pessoas que ama. É natural, considerando o que ela passou. E você? Perguntou Benício, virando-se para encará-la. Você tem medo de perder as pessoas que ama? Clara sentiu seu pulso acelerar. Tenho. Mesmo sabendo que às vezes é inevitável? Especialmente sabendo disso, disse Clara suavemente. Benício se aproximou dela, e Clara pôde sentir seu perfume, o calor de seu corpo. Clara, disse ele, sua voz rouca, eu preciso te contar algo. O quê? Você está mexendo comigo de uma forma que não esperava, que não sei se estou pronto para lidar. Benício. Deixe-me terminar, disse ele, levantando a mão. Passei tanto tempo com medo de sentir novamente, de me conectar com alguém. Mas você me faz querer tentar. Eu sinto a mesma coisa, admitiu Clara. Sente? Sinto. Você e Cecília se tornaram muito importantes para mim. Mais importante do que deveria ser permitido. Por que não deveria ser permitido? Porque sou apenas a babá. Porque vocês são de um mundo diferente do meu. Por quê? Porque nada, interrompeu Benício, aproximando-se mais. Você não é apenas a babá. Você é especial. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Benício, eu não quero estragar o que temos. Nem eu, disse ele, mas também não quero fingir que não sinto nada. O que sentimos então? Não sei, admitiu ele, mas gostaria de descobrir, devagar, sem pressão. Você toparia? Clara olhou nos olhos dele e viu sinceridade, vulnerabilidade, esperança. Sim, sussurrou ela, eu toparia. Benício sorriu, o primeiro sorriso genuíno e completo que Clara via desde que o conhecera. Então vamos descobrir juntos, disse ele. E pela primeira vez, Clara se permitiu imaginar um futuro diferente. Um futuro onde ela não era apenas a babá, mas parte de uma família real. Um futuro onde o amor era possível, mesmo depois da dor. A semana seguinte trouxe mudanças significativas para Clara. Laura havia organizado discretamente os preparativos para a sessão de fotos, e Clara se via dividida entre a ansiedade e a excitação. Benício parecia mais atento a ela, mais presente, como se algo fundamental tivesse mudado entre eles após sua conversa. Tia Clara, você está diferente hoje, observou Cecília durante o café da manhã de segunda-feira, mexendo em seu cereal com frutas. Diferente como, querida? Perguntou Clara, tentando soar casual. Está brilhando, disse Cecília com a sinceridade típica das crianças. Igual às princesas dos filmes. Clara riu, tocando inconscientemente o rosto. Talvez seja porque estou feliz. Por que está feliz? Porque tenho uma família maravilhosa para cuidar, respondeu Clara, beijando a testa da menina. Laura apareceu na cozinha, já vestida elegantemente para o dia. Bom dia, meninas. Clara, você poderia me encontrar na sala às 10 horas? Preciso mostrar algumas coisas para você. Claro, dona Laura. Às 10 horas, Clara encontrou Laura na sala cercada por portfólios, tecidos e fotos. Sobre a mesa de centro havia várias revistas de moda abertas. Sente-se, querida, disse Laura, indicando o sofá.
Quero mostrar a direção que estamos pensando para a campanha. Clara se sentou, observando as imagens. Eram fotos de modelos em ambientes naturais, usando roupas elegantes, mas acessíveis, com sorrisos genuínos e poses relaxadas. A ideia é mostrar beleza real, explicou Laura. Não poses artificiais ou retoques excessivos. Queremos que as mulheres se vejam em você e pensem, eu posso ser bonita assim também. É uma ideia linda, murmurou Clara, estudando as fotos. Mas ainda não acredito que possam me querer para isso. Clara, disse Laura firmemente, você precisa parar de se subestimar. Você tem algo que não pode ser ensinado: autenticidade. Quando você sorri, ilumina o ambiente. Quando você interage com Cecília, transmite amor genuíno. Isso é o que queremos capturar. E o Benício, ele sabe sobre isso? Laura hesitou. Decidi que seria melhor apresentar o projeto a ele depois que tivermos algumas fotos. Ele pode ser protetor demais às vezes. Dona Laura, não gostaria de esconder nada dele. Não é esconder, querida. É uma surpresa, confie em mim. Naquele momento, Cecília entrou correndo na sala. Vovó Laura, tia Clara, tem um homem lá fora com várias câmeras. Clara sentiu o coração acelerar. Já hoje? Pensei que seria melhor começar enquanto você ainda não teve tempo de ficar nervosa, disse Laura com um sorriso. Venha, vou apresentá-la à equipe. No Jardim dos Fundos, uma pequena equipe estava montando equipamentos. Um homem jovem, com cabelos cacheados e um sorriso caloroso, aproximou-se quando viu Laura. Laura, tudo pronto para começarmos, disse ele beijando as bochechas da mulher mais velha. Rafael, esta é Clara, disse Laura. Clara, Rafael é nosso fotógrafo principal. Ele vai cuidar muito bem de você. Prazer, Clara, disse Rafael estendendo a mão. Laura me contou sobre você. Estou muito animado para trabalharmos juntos. Eu nunca fiz isso antes, admitiu Clara nervosamente. Melhor ainda, sorriu Rafael. Significa que você será completamente natural. Vamos começar com algo simples. Que tal algumas fotos suas brincando com Cecília no jardim? Posso participar? Perguntou Cecília, batendo palmas. Claro, pequena, disse Rafael. Você vai ajudar a tia Clara a ficar relaxada. A primeira sessão foi surpreendentemente relaxante. Rafael tinha um talento para fazer Clara se sentir à vontade. E com Cecília por perto, ela se esqueceu das câmeras. Brincaram no jardim, riram, contaram histórias e Clara gradualmente relaxou. Perfeito, disse Rafael, tirando dezenas de fotos. Clara, você é natural. Olhe para Cecília. Isso. Sorria para ela. Maravilhoso. Tia Clara está bonita? Perguntou Cecília. Está linda, respondeu Rafael sinceramente. Você tem uma tia muito especial. Depois de 2 horas, fizeram uma pausa. Clara estava suada, com os cabelos levemente desarrumados, mas se sentia estranhamente energizada. Como está se sentindo? Perguntou Laura. Bem, diferente, admitiu Clara, mas não foi tão assustador quanto pensei. Você está indo maravilhosamente, disse Rafael, mostrando algumas fotos na câmera. Olhe só. Clara ficou sem fôlego. Nas fotos, ela via uma mulher radiante, natural, genuinamente feliz. Seus cabelos brilhavam ao sol, seus olhos tinham vida e seu sorriso era cativante. Essa sou eu? Perguntou ela, incrédula. Essa é você, confirmou Rafael. Sem filtros, sem truques, apenas você sendo você. Tia Clara está muito bonita, disse Cecília, olhando por cima do ombro. Está mesmo, concordou uma voz familiar. Todos se viraram para ver Benício parado na porta dos fundos, ainda vestindo terno, obviamente tendo acabado de chegar do trabalho. Sua expressão era uma mistura de surpresa e algo que Clara não conseguia identificar. Benício!
disse Laura, claramente não esperando vê-lo. Chegou cedo hoje. Aparentemente na hora certa, disse ele, aproximando-se. Seus olhos não saíam de Clara. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Papai, a tia Clara está sendo fotografada, disse Cecília alegremente. Ela vai ficar famosa. Famosa? Benício olhou para a mãe. Mãe, podemos conversar? Claro, querido, disse Laura, mas Clara percebeu tensão em sua voz. Rafael, que tal fazermos uma pausa? Sugeriu Clara rapidamente. Podemos continuar depois. Sem problema, disse Rafael, começando a organizar os equipamentos. Laura e Benício se afastaram para uma conversa em particular perto da piscina. Clara não conseguia ouvir o que diziam, mas podia ver pelas expressões que a conversa era intensa. Tia Clara, o papai está bravo? Perguntou Cecília, preocupada. Não, querida, ele só está surpreso, disse Clara, esperando estar certa. Depois de alguns minutos, Benício e Laura voltaram. Benício parecia ter se controlado, mas ainda havia tensão em seu rosto. Clara, disse ele, posso falar com você? Claro, respondeu ela, seguindo-o para longe dos outros. Minha mãe me explicou sobre a campanha, disse Benício, passando a mão pelos cabelos. Por que não me contou? Ela pediu para ser uma surpresa, disse Clara defensivamente. E, honestly, não tinha certeza se seria uma boa ideia. Clara, você entende que isso mudará tudo? Se essa campanha for bem-sucedida, você não será mais apenas... Ele parou, parecendo perceber o que ia dizer. Apenas a babá? Completou Clara, sentindo uma pontada de dor. Não foi isso que quis dizer. Foi sim, disse Clara suavemente. E talvez seja a hora de isso mudar. Benício a estudou. Você realmente quer fazer isso? Sim, disse Clara, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Pela primeira vez na vida, sinto que posso ser mais do que sempre pensei que poderia ser. Então eu a apoio, disse Benício, após um momento. Mas com uma condição. Qual? Que você prometa que isso não mudará quem você é, que você continuará sendo a Clara que conhecemos e amamos. Amamos? Perguntou Clara, sentindo o coração acelerar. Benício pareceu perceber o que havia dito. Eu, Cecília e eu. Nós amamos você. Eu também amo vocês, disse Clara suavemente. Eles se olharam por um longo momento, e Clara sentiu a tensão se dissolver, substituída por algo mais quente e promissor. Bem, disse Benício, então vamos fazer desta a melhor campanha que a Monteiro Fashion já teve. As próximas semanas foram um turbilhão de atividades. As sessões de fotos se tornaram mais elaboradas, com diferentes locações, roupas e conceitos. Clara descobriu que tinha talento natural para a modelagem e sua confiança crescia a cada dia. Você está se transformando, observou Rafael durante uma sessão em um estúdio no centro da cidade. Não fisicamente, mas internamente. Está irradiando uma energia diferente. Sinto-me diferente, admitiu Clara, posando com um vestido azul que realçava seus olhos. Mais forte, mais confiante. Isso transparece nas fotos, disse Rafael. Olhe só. As imagens eram deslumbrantes. Clara, que sempre se vira como comum, estava vendo uma mulher poderosa, bonita, confiante. Seus cabelos eram lustrados, seus olhos brilhavam e suas curvas eram celebradas, não escondidas. Meu Deus, murmurou ela. Exatamente, sorriu Rafael. Você entendeu. Naquela noite, Clara chegou à mansão para encontrar Benício esperando na sala, com uma expressão séria. Preciso falar com você, disse ele. Claro, disse Clara, sentando-se ao seu lado no sofá. O que aconteceu? Recebi as primeiras fotos da campanha hoje, disse Benício. Clara, elas são extraordinárias. Obrigada, disse ela, sorrindo. Mas também são poderosas, continuou Benício.
Quando lançarmos essa campanha, você vai se tornar uma figura pública. Haverá a atenção da mídia, reconhecimento. Sua vida mudará completamente. Eu entendo. Entende mesmo? Perguntou Benício, virando-se para encará-la. Porque uma vez que isso acontecer, não haverá volta. Você não será mais apenas nossa Clara. Sempre serei a Clara de vocês, disse ela suavemente. Espero que sim, disse Benício, e havia vulnerabilidade em sua voz. Porque não posso imaginar minha vida sem você. Nem eu sem vocês, respondeu Clara. Clara, disse Benício, aproximando-se, há algo que preciso te contar. O quê? Estou apaixonado por você, disse ele simplesmente. Sei que é complicado, sei que há obstáculos, mas não posso mais fingir que não sinto. O coração de Clara parou. Benício. Não precisa responder agora, disse ele rapidamente. Só queria que soubesse. Antes que tudo mude com a campanha, queria que soubesse que você é importante para mim. Mais importante do que deveria ser. Eu também estou apaixonada por você, disse Clara, surpreendendo-se com sua própria coragem. Está? Estou, há semanas, mas tinha medo de estragar o que temos. Não vai estragar, disse Benício, tocando o rosto dela. Vai apenas tornar melhor. Benício, sussurrou Clara. Sim, me beija. Ele se inclinou e a beijou suavemente. Um beijo cheio de promessa e ternura. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos. Eu te amo, disse ele. Eu também te amo. Então vamos enfrentar o que vier juntos, disse Benício. Você, eu e Cecília, como uma família. Como uma família, repetiu Clara, sentindo como se seu coração fosse explodir de felicidade. Uma semana depois, Laura convocou uma reunião da equipe executiva da Monteiro Fashion. Clara estava nervosa, mas Benício segurava sua mão, dando-lhe força. Senhores, disse Laura, apresentando as fotos em uma tela grande. Apresento a vocês nossa nova campanha, Beleza Real. As fotos de Clara apareceram na tela, uma após a outra. Ela em jardins, em praias, em ambientes urbanos, sempre radiante, sempre natural, sempre cativante. Quem é ela? Perguntou um dos executivos. Clara Silva, respondeu Laura. Uma mulher brasileira real, que representa milhões de mulheres que queremos alcançar. Ela é modelo profissional? Perguntou o outro. Não, disse Benício, levantando-se. Ela é melhor que isso. Ela é autêntica. Benício tem razão, disse Laura. Clara representa uma nova era para nossa marca. Inclusividade, diversidade, beleza real. E qual é o conceito da campanha? Perguntou a diretora de marketing. Mostrar que beleza vem em todas as formas, explicou Laura. Que nossas roupas são para mulheres reais, com corpos reais, vidas reais. Revolucionário, murmurou um dos executivos. Exatamente, sorriu Laura. Vamos lançar em 2 semanas. Quero outdoor em toda a cidade, comerciais na TV, presença maciça nas redes sociais. E se não der certo? Perguntou alguém. Vai dar certo, disse Benício firmemente, porque é real, é verdadeiro, e as pessoas estão prontas para isso. Depois da reunião, Clara estava eufórica, mas também aterrorizada. E se ninguém gostar? Perguntou ela a Benício enquanto voltavam para casa. Vão amar, disse ele, porque vão ver em você o que eu vejo todos os dias. O que você vê? Uma mulher extraordinária que não tem ideia de quão especial é, disse Benício beijando sua mão. Papai! Tia Clara! Gritou Cecília quando eles chegaram em casa. Posso ver as fotos da tia Clara na revista? Ainda não foram publicadas, princesa, riu Benício. Mas quando forem, a tia Clara vai ser famosa? Talvez, disse Clara. Que bom, disse Cecília. Assim todo mundo vai saber que eu tenho a tia mais bonita do mundo. Clara riu, abraçando a menina.
Você é muito especial, Cecília. Nós somos uma família especial, disse Cecília. Papai, você vai se casar com a tia Clara? Benício quase engasgou com o café. Cecília, é uma pergunta válida, disse Clara sorrindo. É? Perguntou Benício, olhando para ela intensamente. É, confirmou Clara, mas vamos devagar. Temos tempo. Temos, concordou Benício, todo o tempo do mundo. Naquela noite, depois que Cecília foi dormir, Clara e Benício se sentaram no jardim, olhando as estrelas. Está pronta para o que vem por aí? Perguntou Benício. Com você ao meu lado, estou pronta para qualquer coisa, respondeu Clara. Sempre estarei ao seu lado, prometeu Benício. Sempre? Sempre, confirmou ele, beijando-a suavemente. E pela primeira vez na vida, Clara acreditou verdadeiramente que os sonhos podem se tornar realidade. 2 semanas depois, São Paulo amanheceu diferente. Em cada esquina, em cada outdoor, em cada tela de televisão, o rosto de Clara sorria para os paulistanos. A campanha Beleza Real, da Monteiro Fashion, havia sido lançada oficialmente, e o impacto foi imediato e avassalador. Clara acordou naquela manhã de segunda-feira com o telefone tocando incessantemente. Eram jornalistas, blogueiros, influenciadores, todos querendo saber mais sobre a mulher que havia se tornado o novo rosto da moda inclusiva no Brasil. Clara! Clara! Gritou Cecília, correndo para o quarto onde Clara estava se arrumando. Você está na televisão. Estou? Perguntou Clara, ainda tentando processar a realidade. Sim, vem ver. Na sala, a TV mostrava um dos comerciais da campanha. Clara se viu na tela, caminhando por um campo de girassóis, usando um vestido que realçava suas curvas naturais, sorrindo com alegria genuína. A voz em off dizia, beleza real, para mulheres reais, Monteiro Fashion. Meu Deus, murmurou Clara, cobrindo a boca com as mãos. Você está linda, tia Clara, disse Cecília, abraçando suas pernas, igual uma princesa de verdade. Benício apareceu na sala, já vestido para o trabalho, mas com uma expressão de orgulho e preocupação. Como está se sentindo? Perguntou ele, abraçando Clara. Surreal, admitiu ela. Isso realmente está acontecendo? Está, sorriu Benício. E você está incrível. O telefone de Clara tocou novamente. Era Laura, claramente eufórica. Clara, querida, você viu as redes sociais? Não, ainda não tive tempo. Está viral, absolutamente viral. Do Beleza Real está em primeiro lugar nos Trending Topics. As pessoas estão compartilhando suas próprias fotos, contando histórias de superação, celebrando a campanha. Clara sentiu um misto de alegria e terror. Isso é bom. É maravilhoso. Preciso que você venha para o escritório. Temos entrevistas agendadas, sessões de fotos adicionais e... Laura fez uma pausa dramática. Uma proposta para você desfilar na São Paulo Fashion Week. Desfilar? Clara quase deixou o telefone cair. Sim, um desfile especial celebrando a diversidade e a beleza real. Você toparia? Clara olhou para Benício, que assentiu encorajadoramente. Eu acho que sim. Maravilhoso! Nos vemos em 1 hora. Depois de desligar, Clara se sentou no sofá, tentando processar tudo. Está tudo bem? Perguntou Benício, sentando-se ao seu lado. É muita coisa, admitiu Clara. Há 1 semana eu era apenas a babá. Agora você é você, disse Benício suavemente. A mesma Clara que eu amo. Só que agora o mundo todo pode ver o que nós sempre soubemos. Tia Clara, disse Cecília, subindo no sofá entre eles. Você não vai parar de ser minha babá, vai? Nunca, disse Clara, abraçando a menina. Sempre serei sua tia Clara. Isso nunca vai mudar. Mesmo se você ficar super famosa, mesmo se eu ficar super famosa, prometeu Clara. No escritório da Monteiro Fashion, Clara foi recebida como uma celebridade.
Funcionários a cumprimentavam, tiravam selfies, pediam autógrafos. Era estranho e emocionante ao mesmo tempo. Clara! Rafael correu para abraçá-la. Você viu as fotos que estão circulando? As pessoas estão recriando poses suas. Você iniciou um movimento. Um movimento? Sim, mulheres de todos os tamanhos, idades, etnias, postando fotos, se sentindo bonitas, confiantes. Você deu voz a milhões de mulheres que não se viam representadas na moda. Laura apareceu radiante. Clara, querida, venha comigo. Temos muito que fazer. O resto do dia foi um turbilhão. Entrevistas para revistas, programas de TV, podcasts. Clara contou sua história dezenas de vezes. A jovem de origem humilde que se tornou babá e depois o rosto de uma revolução na moda. Qual é sua mensagem para as mulheres que se identificam com você? Perguntou uma jornalista. Que beleza não tem tamanho, idade ou padrão, respondeu Clara com confiança crescente. Que cada mulher é única e especial do jeito que é, e que nunca devemos nos diminuir para caber em expectativas alheias. E como sua vida mudou? Mudou completamente, admitiu Clara. Mas o mais importante, minha família, as pessoas que amo, isso permanece igual. Isso me mantém com os pés no chão. Quando Clara chegou em casa naquela noite, encontrou Benício e Cecília esperando com uma pequena festa surpresa. Parabéns, tia Clara! Gritou Cecília, correndo para abraçá-la. Você é uma estrela! Estou muito orgulhoso de você, disse Benício beijando-a. Você foi incrível em todas as entrevistas. Vocês assistiram? Cada uma delas, sorriu Benício. Você é uma natural. Papai disse que você vai desfilar, disse Cecília animada. Posso assistir? Claro que pode, disse Clara. Não faria sem minha família lá. Sobre isso, disse Benício, de repente parecendo nervoso. Há algo que quero perguntar antes do desfile. O quê? Benício se ajoelhou diante de Clara, tirando uma pequena caixa do bolso. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Clara Silva, disse ele, sua voz tremendo de emoção. Você transformou nossa vida. Trouxe amor, alegria e luz para nossa família. Não consigo imaginar um futuro sem você. Benício, sussurrou Clara, lágrimas já escorrendo pelo rosto. Quer se casar comigo? Perguntou ele, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante delicado e elegante. Sim, gritou Clara, mal conseguindo falar através das lágrimas. Sim, sim, sim! Benício deslizou o anel em seu dedo e a beijou apaixonadamente. Cecília batia palmas e pulava ao redor deles. Agora somos uma família de verdade, gritou Cecília. Eu vou ter uma nova mamãe. Você vai ser minha filha, disse Clara, ajoelhando-se para abraçar Cecília. Eu amo você tanto. Eu também te amo, mamãe Clara. A semana seguinte passou voando. Entre os preparativos para o casamento, as entrevistas contínuas e os ensaios para o desfile, Clara mal tinha tempo para respirar, mas se sentia mais viva do que nunca. Nervosa? Perguntou Rafael na manhã do desfile, enquanto Clara se preparava no backstage. Muito, admitiu Clara, mas também animada. Você vai arrasar, disse a maquiadora. Você é inspiração para todas nós. Obrigada, sorriu Clara. Isso significa muito. O desfile aconteceria em uma das principais casas de eventos de São Paulo. Clara espreitou pela cortina e viu o salão lotado. Jornalistas, celebridades, influenciadores e, mais importante, sua família. Benício, Cecília e Laura estavam na primeira fila sorrindo orgulhosamente. 5 minutos! Gritou o coordenador do desfile. Clara respirou fundo. Usava o vestido azul marinho, que havia causado tanto impacto na campanha. Mas agora sabia que não era apenas sobre o vestido. Era sobre a mensagem. Era sobre mostrar que beleza vem em todas as formas. Agora, Clara! Disse o coordenador.
Clara saiu para a passarela e o salão explodiu em aplausos. Cada passo era uma afirmação, cada movimento era uma celebração. Ela não estava apenas modelando roupas, estava modelando confiança, autoaceitação, amor próprio. Na metade da passarela, ela encontrou os olhos de Benício. Ele estava de pé, aplaudindo, com lágrimas nos olhos. Ao seu lado, Cecília pulava animada, gritando: "Vai, mamãe Clara!" Clara chegou ao final da passarela e parou. O salão estava em êxtase. Pessoas se levantavam, aplaudiam, algumas choravam. Ela havia tocado algo profundo em cada pessoa ali. Fez uma reverência elegante, soprou um beijo para sua família e caminhou de volta. Mas desta vez, não estava sozinha. Outras modelos se juntaram a ela. Mulheres de diferentes tamanhos, idades, etnias, todas representando a diversidade real da beleza brasileira. Juntas, elas caminharam de volta para o final da passarela, de mãos dadas, em uma demonstração poderosa de unidade e inclusão. O salão explodiu novamente. Jornalistas gritavam perguntas, fotógrafos disparavam flashes e nas redes sociais, Deixe-la Clara Revolução já estava viral novamente. "Discurso! Discurso!" gritou alguém na plateia. Clara olhou para Laura, que assentiu encorajadoramente. Um microfone foi trazido para ela. "Obrigada", começou Clara, sua voz tremendo inicialmente. "Há alguns meses, eu era apenas uma mulher comum, com inseguranças comuns, sonhos comuns. Hoje, estou aqui porque alguém viu em mim algo que eu não via em mim mesma." O salão estava em silêncio absoluto. "Mas a verdade é que todas nós somos extraordinárias", continuou Clara, ganhando confiança. "Cada mulher aqui, cada mulher assistindo, cada mulher que algum dia se olhou no espelho e não gostou do que viu, vocês são belas, vocês são poderosas, vocês são suficientes." Aplausos ecoaram pelo salão. "Este desfile não é sobre mim", disse Clara. "É sobre nós, é sobre criar um mundo onde nossas filhas, nossas irmãs, nossas mães possam se olhar no espelho e se amar exatamente como são. Por isso, eu dedico este momento a todas as mulheres que ousaram sonhar grande, que se recusaram a aceitar limitações, que escolheram brilhar mesmo quando o mundo disse que não podiam." Clara olhou diretamente para Benício e Cecília. "E dedico especialmente à minha família, que me ensinou que o amor verdadeiro vê além das aparências, que me mostrou que quando somos amados por quem realmente somos, podemos alcançar qualquer coisa." O salão explodiu em uma ovação de pé que durou 5 minutos. Clara desceu da passarela e foi imediatamente abraçada por Benício e Cecília. "Estou tão orgulhoso de você", disse Benício beijando-a. "Você é incrível." "Mamãe Clara, você foi a melhor", disse Cecília, abraçando suas pernas. "Nós fizemos isso juntos", disse Clara, abraçando os dois. "Como uma família." Laura se aproximou, com lágrimas nos olhos. "Clara, você acabou de fazer história. Esta noite vai ser lembrada como o momento em que a moda brasileira mudou para sempre." "Não, dona Laura", sorriu Clara. "Esta noite vai ser lembrada como o momento em que todas nós lembramos que sempre fomos belas." 3 meses depois, Clara e Benício se casaram em uma cerimônia íntima no jardim da mansão, cercados por girassóis e rosas amarelas. Cecília foi a daminha, radiante em seu vestido cor-de-rosa. "Você mudou minha vida", disse Benício durante os votos. "Trouxe luz onde havia escuridão, amor onde havia dor, esperança onde havia desespero. Prometo amar você e proteger você pelo resto da minha vida." "Você me ensinou que é possível começar de novo", respondeu Clara, com lágrimas nos olhos. "Que o amor pode curar qualquer ferida, que família é onde escolhemos construir nossa casa. Prometo ser sua companheira, a mãe que Cecília merece e a mulher que você me inspirou a ser." "Agora vocês podem se beijar", gritou Cecília, fazendo todos rirem.
Benício e Clara se beijaram sob uma chuva de pétalas de flores, enquanto seus convidados aplaudiam e choravam de alegria. Naquela noite, Clara olhou pela janela do quarto que agora dividia com Benício, observando Cecília brincando no jardim com as outras crianças da festa. As estrelas brilhavam no céu e Clara sentia como se estivesse vivendo um sonho. "Em que está pensando?" perguntou Benício, abraçando-a por trás. "Em como a vida pode mudar completamente quando menos esperamos", respondeu Clara, apoiando-se nele. "Há um ano, eu era apenas uma jovem perdida, tentando sobreviver após a morte da minha mãe. Hoje, sou esposa, mãe e, aparentemente, uma inspiração para milhões de mulheres." "Você sempre foi uma inspiração", disse Benício, beijando seu pescoço. "Só precisava da oportunidade certa para mostrar ao mundo." "E você", disse Clara, virando-se para encará-lo, "sempre foi o homem dos meus sonhos. Só precisava se permitir amar novamente." "Obrigado por me ensinar que é possível recomeçar", disse Benício, "que o amor pode existir mais de uma vez na vida." "Obrigado por me ensinar que mereço ser amada", respondeu Clara, "que posso ser mais do que jamais imaginei." Eles se beijaram suavemente, e Clara soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não como a babá, não como a modelo, mas como Clara, esposa, mãe, mulher que ousou sonhar e viu seus sonhos se tornarem realidade. "Mamãe Clara, papai!" gritou Cecília, correndo para o quarto. "Venham ver! Os girassóis estão brilhando no escuro!" Clara e Benício riram, pegando a mão da menina e seguindo-a para o jardim. Lá, sob a luz das estrelas, os girassóis que Clara e Cecília haviam plantado meses atrás estavam enormes e dourados, balançando suavemente na brisa noturna. "Igual você, tia Clara", disse Cecília, sempre olhando para o sol. "Igual nós", corrigiu Clara, abraçando sua nova família. Sempre olhando para a luz. E enquanto os três ficavam ali, no jardim perfumado, cercados por flores que haviam crescido do amor e cuidado, Clara soube que havia encontrado mais do que um emprego, mais do que um marido, mais do que uma nova vida. Havia encontrado seu verdadeiro eu. E descobriu que, às vezes, o maior brilho que podemos ter é simplesmente ser quem realmente somos, amados e aceitos em nossa totalidade. E assim, terminamos mais uma jornada emocionante juntos. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas que celebram a força do amor e da determinação humana. Deixe seu like, compartilhe com quem você ama e nos conte nos comentários qual parte da história mais te emocionou. Até a próxima história.